Fala, meu povo maravilhoso! Tudo bem com vocês? Professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês. Hoje para tratar de um tema muito importante do direito penal, que é o tema sujeitos do crime. Você vai perceber que não é um tema muito amplo, não é um tema complexo, mas você tem que entender esse tema, porque esse tema vai ser importante para que você entenda o restante do direito penal, os desdobramentos dessa matéria que vão seguir daqui para frente, tá? Então é de suma importância que você entenda o tema de hoje, sujeitos do crime. Peço a você então que pegue o seu material, pegue o seu lápis, seu caderno, sua caneta, abra o seu código penal e vamos ao tema porque ele é muito importante. Vamos lá, galera. Olha só. Antes de entrar ao tema especificamente, está aqui minhas redes sociais. O meu Instagram, @profbrunofre, o meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Galera, se inscreva nas minhas redes sociais. Lá, todos os dias, vocês vão encontrar conteúdos relevantes que vão ajudar vocês nessa caminhada aí, tá? Nessa caminhada aí do concurso público, que eu sei que não é fácil, mas eu te garanto, material relevante e gratuito você vai encontrar nas minhas redes sociais. Então se inscreva, não perde esta oportunidade. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar. Sujeitos do crime. Vamos começar com um conceito para ajudar. Olha lá. Sujeitos do crime são as pessoas ou os entes relacionados à prática e aos efeitos da empreitada criminosa. De novo, sujeitos do crime são as pessoas, olha aí, são as pessoas ou entes relacionados à prática e aos efeitos da empreitada criminosa. Galera, presta atenção. Diante desse conceito, nós conseguimos enxergar dois sujeitos do crime, ok? Eu tenho aquele sujeito que vai praticar o crime e eu tenho aquele outro sujeito que vai sofrer os efeitos do crime. Perfeito? Então observe. Quando nós lemos, vou colocar na tela de novo, quando a gente lê esse conceito, sujeitos do crime, a gente consegue identificar que nós estamos diante de dois sujeitos na verdade. Eu tenho um sujeito que vai praticar o crime e eu tenho aquele outro sujeito que vai sofrer os efeitos do crime. Então, quando a gente fala em sujeitos do crime, nós temos que imaginar dois sujeitos. Ou seja, nós temos o sujeito ativo, que é aquele indivíduo que vai praticar a conduta criminosa, que é aquele sujeito que vai praticar o crime. E nós temos o sujeito passivo, que é aquele indivíduo, que é aquela pessoa que vai sofrer os efeitos do crime. Perfeito? Então, quando a gente fala em sujeitos do crime, logo, imediatamente, você tem que enxergar o sujeito ativo, que é aquele que pratica o crime, e o sujeito passivo, que é aquele que recebe os efeitos do crime, os efeitos da conduta criminosa. Ok? Então, sujeito ativo, sujeito passivo. Maravilha. O nosso ponto agora é estudar cada um desses sujeitos, sujeito ativo e sujeito passivo. Vamos fazer isso. Primeiro, sujeito ativo. Sujeito ativo. Vamos lá. Sujeito ativo é a pessoa que realiza direta ou indiretamente, olha aí, olha aí, olha aí. Sujeito ativo é a pessoa que realiza direta ou indiretamente a conduta criminosa, seja isoladamente, seja em concurso. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, preciso que vocês prestem atenção aqui, ó. Sujeito ativo é a pessoa que realiza direta ou indiretamente a conduta criminosa, seja isoladamente, seja em concurso.
Vamos entender isso aqui agora. Sujeito ativo é a pessoa que realiza diretamente a conduta criminosa. Sujeito ativo é a pessoa que realiza diretamente a conduta criminosa. É o indivíduo que vai sacar a arma e matar. É o sujeito que vai subtrair. É o sujeito que vai constranger mediante violência ou grave ameaça. Esse indivíduo, esta pessoa que está realizando diretamente a conduta criminosa, ele é o sujeito ativo do crime. Ele é o sujeito ativo do crime. E quando esse sujeito, esta pessoa, realiza diretamente a conduta criminosa, ele tem um nome. Como é que ele é chamado? Ele é chamado de autor. Ele é chamado de autor. Então perceba, o autor é aquela pessoa que realiza diretamente a conduta criminosa. Anota isso no seu caderno. Pega o seu caderno. Pega o seu caderno. Pega aí. Olha só, coloca assim, ó. Autor é a pessoa que realiza diretamente a conduta criminosa. Autor é a pessoa que realiza diretamente a conduta criminosa. Então, galera, quem é que realiza diretamente a conduta criminosa? Nós podemos colocar, ele é chamado de autor. Tá? Ele é chamado de autor. Beleza? Então perceba, o autor realiza diretamente a conduta criminosa. Por isso ele é o sujeito ativo do crime. Ele é o sujeito ativo do crime. Tudo bem. Mas agora que vem um ponto. Aquela pessoa que realiza indiretamente a conduta criminosa, ele também será sujeito ativo. Ele também será sujeito ativo. E quem é que realiza indiretamente a conduta criminosa, galera? O partícipe. O partícipe. O partícipe também é autor, é sujeito ativo do crime. O partícipe também é sujeito ativo do crime. Tá? Então perceba. Quem é o partícipe, professor? Partícipe é aquela pessoa que vai contribuir para o crime, mas sem realizar a conduta criminosa. É o sujeito que, por exemplo, empresta a arma de fogo para que o outro possa cometer um crime. É o sujeito que empresta o seu veículo para que aquele indivíduo cometa um crime. Ele está contribuindo indiretamente para o crime, tá? Ele é o partícipe, mas ele também é sujeito ativo do crime. Então vamos concluir aqui, galera. Preste atenção. Sujeito ativo do crime é o sujeito, é a pessoa que realiza diretamente a conduta criminosa. E aí nós temos o autor do crime, é aquele que realiza o verbo, é aquele que pratica a conduta criminosa. Mas também é sujeito ativo do crime o partícipe, que é aquela pessoa que contribui para o crime sem realizar a conduta criminosa. Sem realizar a conduta criminosa. Ok? Então aqui o detalhe é, presta atenção. O autor é aquele que pratica a conduta criminosa. Ele é autor do crime. Mas o partícipe, que é aquela pessoa que contribui para o crime, mas indiretamente, ele também é chamado de sujeito ativo do crime. Ele também é sujeito ativo do crime, ok? Por isso que ele pode realizar diretamente ou indiretamente a conduta criminosa. Tudo bem? Tranquilo. Avançando então, presta atenção.
A regra é que apenas o ser humano, presta atenção agora, a regra estabelecida é que somente o ser humano pode ser sujeito ativo de infrações penais. Somente o ser humano, por exemplo, eu, professor Bruno, você, tá? É que poderia ser sujeito ativo de um crime. Uma pessoa ser sujeito ativo do homicídio, do furto, do roubo, do estupro, tem que ser um ser humano. Essa é a regra, ok? Todo mundo sabe. Mas e a exceção? Tem exceção? Melhor dizendo, tem exceção? Ou seja, a regra é o ser humano tem que ser sujeito ativo do crime. O ser humano tem que ser o sujeito ativo. Para praticar um crime tem que ser uma pessoa humana. Essa é a regra. Tem exceção? Tem exceção? Ou seja, poderia. Há hipótese em que uma pessoa jurídica seja sujeito ativo do crime? Pode isso acontecer? Pode uma empresa ser um sujeito ativo de um crime? Pode uma empresa praticar um crime? E aí? Essa é a pergunta. É isso que tem que ser respondido por vocês. É isso que vai ser perguntado na sua prova. Porque nós todos sabemos. Para ser sujeito de um crime, tem que ser uma pessoa humana, tudo bem, mas ela pode ser uma pessoa jurídica? Pode ser uma empresa? Uma empresa pode ser uma pessoa, pode ser um sujeito de um crime? Uma empresa, ela pode cometer um crime? E aí, galera? Olha só. Há várias discussões nesse sentido, mas o que nós vamos levar para a nossa prova? Nós vamos levar para a prova o que está contido na Constituição Federal. Acabou. Se a Constituição Federal estabelece, nós vamos seguir o que diz a Constituição Federal. E olha só, presta atenção. Olha só. A Constituição Federal admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Olha só isso aqui. A Constituição Federal, ela admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ou seja, segundo a Constituição, a pessoa jurídica ela pode sim ser autora de um crime. A pessoa jurídica pode praticar um crime. Só que aqui que vem um detalhe, galera. Olha o Todd. Olha o Todd. Olha o Todinho. Olha o Todinho. Presta atenção. A pessoa jurídica, ela não pode ser autora, ela não pode ser sujeito ativo de qualquer crime. A Constituição Federal admitiu sim a responsabilidade da pessoa jurídica, a responsabilidade penal, mas presta atenção, não é em qualquer crime. Não é em qualquer crime. A Constituição Federal estabeleceu em quais crimes a pessoa jurídica terá responsabilidade. Olha lá. Crimes contra a ordem econômica e financeira, crime contra a economia popular e crime contra o meio ambiente. A Constituição Federal ela foi taxativa. A Constituição Federal ela foi taxativa, ou seja, ela admitiu a responsabilidade da pessoa jurídica, a sua responsabilidade penal, mas não é em qualquer crime. A Constituição Federal ela taxou, ela descreveu quais são os crimes pelos quais a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo. Ela foi taxativa. Então ela disse: a pessoa jurídica terá responsabilidade penal nos crimes contra a ordem econômica e financeira, contra a economia popular e contra o meio ambiente.
Então, aqueles desastres que ocorreram lá naquelas barragens, presta atenção. A empresa, ela não vai ser sujeito ativo de homicídio, não. A empresa não vai responder por homicídio. Lesão corporal, não vai. Mas a empresa vai sim responder por crimes ambientais. Aí sim. Aí a empresa poderá ser responsabilizada. Por quê? Porque a Constituição Federal foi taxativa ao estabelecer a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, olha só. Vamos aqui, presta atenção. Resumindo. Como regra, para ser sujeito ativo de um crime, tem que ser uma pessoa física. Tem que ser um ser humano. Mas, excepcionalmente, a Constituição Federal, tá? Não sou eu que estou dizendo, é a Constituição Federal. Excepcionalmente, a Constituição Federal estabeleceu a exceção. Ou seja, a pessoa jurídica, ela pode ser responsabilizada criminalmente. Mas ela foi além. Não é em todo e qualquer crime. Não. A própria Constituição Federal foi taxativa. Pessoa jurídica. Você pode ser responsabilizada criminalmente por crimes contra a ordem econômica e financeira, por crimes contra a economia popular e por crimes ambientais. Ok? Só que aí vem um detalhe. Isso é o que diz a Constituição. A Constituição diz. E aí fica sobre a responsabilidade do legislador criar a lei, criar a legislação. E, presta atenção, dos crimes contra a ordem econômica e financeira, nós ainda não temos uma legislação. Crimes contra a economia popular, nós ainda não temos uma legislação. Crimes contra o meio ambiente, aqui nós temos uma legislação. É a Lei 9605 de 98. Então, hoje, uma pessoa jurídica, ela só tem como ser responsabilizada por um crime ambiental, porque existe uma lei determinando quais são as condutas criminosas, quais são as penas. Então, hoje, uma pessoa jurídica, ela só pode ser responsabilizada criminalmente por ter cometido um crime ambiental. Por quê? Porque nós temos uma lei que diz qual é a conduta e qual é a pena. Princípio da legalidade, princípio da reserva legal. Nós ainda não temos legislação dos crimes contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. A pessoa jurídica pode ser sujeito ativo desses crimes? Pode, desde que nós tenhamos uma legislação, desde que nós tenhamos uma lei dizendo qual é a conduta criminosa e qual é a pena. Por quê? Porque senão ofende o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade. Ok? Então esse, galera, é o nosso chamado sujeito ativo. É aquele indivíduo que vai realizar diretamente a conduta criminosa e ele será chamado de autor, ou é aquele indivíduo que vai realizar indiretamente a conduta criminosa e ele vai ser chamado de partícipe. Como regra, tem que ser um ser humano, uma pessoa física. Excepcionalmente, pode ser uma pessoa jurídica nos crimes taxados pela Constituição Federal. Nos crimes taxados pela Constituição Federal. Tranquilo? Maravilha. Galera, quero falar agora do sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? Olha lá. É o titular do bem jurídico protegido pela lei violada por meio da conduta criminosa. Vamos traduzir o sujeito passivo? O sujeito passivo é a vítima, galera. Sujeito passivo é a vítima. É o indivíduo que ficou sem o seu carro, que foi furtado.
É o indivíduo que ficou lesionado após sofrer uma lesão corporal. Esse é o sujeito passivo, tá? É aquela pessoa, é o dono do bem jurídico que foi violado pela conduta criminosa. É a vítima. É o ofendido, também chamado, tá? Então, quem é o sujeito passivo? É a vítima. Que também pode ser chamado de ofendido ou ofendida. Tanto faz. Para ficar mais fácil. Tá? Vítima ou ofendido. Sujeito passivo. Só que aqui tem um detalhe. E esse detalhe eu quero chamar a atenção de vocês. Qual que é o detalhe? É que esse sujeito passivo, ele se divide em dois. Eu tenho o sujeito passivo indireto e eu tenho o sujeito passivo direto. Olha só, vai vendo, presta atenção. Então, o sujeito passivo, ele se divide em dois. Sujeito passivo indireto, sujeito passivo direto. Vamos lá. Vamos começar pelo indireto. Sujeito passivo indireto, olha lá, é o Estado. O indireto é o Estado, pois a ele pertence o direito público subjetivo de exigir o cumprimento da legislação penal. Presta atenção. Presta atenção. Olha como é que vai fazer sentido agora para você. Presta atenção. Quem é que cria as leis? O legislador. O legislador ele faz parte do Estado. O poder legislativo é integrante do Estado. Ok? Então, olha, presta atenção. O legislador cria a lei. Quando o indivíduo ele viola a lei, presta atenção. Quando o indivíduo ele viola a lei, você consegue perceber que o Estado indiretamente é vítima? Foi o Estado que criou a lei. Se o indivíduo ele infringe a lei, se ele vai contra a lei, o Estado está sendo vítima. Indiretamente, mas está. Presta atenção. O Estado foi lá e criou o crime de homicídio. Artigo 121. Matar alguém. É crime. Está lá no artigo 121 do Código Penal. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Homicídio. Se o indivíduo ele mata uma pessoa, ok? Ele cometeu um crime. Você consegue entender que o Estado foi lesionado? Você consegue entender que o Estado é vítima? Indiretamente, o Estado é vítima. Foi ele que criou a lei. Se o indivíduo ele viola a lei, está violando o Estado. Indiretamente. Indiretamente. Tá? Por isso que presta atenção. O Estado sempre será sujeito passivo de um crime, mesmo que de forma indireta. Ele sempre vai ser. Por quê? Porque foi ele que criou a lei. E se o indivíduo ele se comporta contrário à lei, o Estado é a vítima, indiretamente. Ok? Então perceba, o Estado sempre será vítima, sempre será sujeito passivo de um crime, indiretamente. Indiretamente. Tudo bem? Agora, olha lá. Sujeito passivo direto é o titular do bem jurídico, especificamente tutelado pela lei penal. Galera, o sujeito passivo direto é o dono do carro que foi subtraído. É o dono do aparelho celular que foi subtraído. É o indivíduo que foi agredido por outro. Ele é a vítima, ele é o ofendido, ele é o sujeito passivo direto. Sujeito passivo direto. Tá? Então, cuidado, porque aqui pode rolar uma pegadinha na hora da sua prova e o examinador ele pode tentar te induzir a erro. Ele pode tentar te induzir a erro. Ele pode colocar lá na sua prova assim, ó, o Estado sempre será sujeito passivo de um crime. Galera, tá certo. E isso pode gerar em você um certo desconforto, mas essa afirmativa está correta. O Estado sempre será sujeito passivo do crime? Sim, sempre, indiretamente.
indiretamente. Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Tudo bem? Beleza. Para a gente fechar aqui, uma pegadinha para você tomar cuidado. Deixa eu te perguntar. A pessoa morta, o sujeito que está morto, ele pode ser sujeito passivo de um crime? O morto, presta atenção, o morto pode ser sujeito passivo de um crime? Antes que você responda, calma, respira, pega o seu Código Penal e abra no artigo 138, parágrafo 2º. Antes de você me responder se o morto pode ser sujeito passivo do crime, abra o seu Código Penal no artigo 138, parágrafo 2º. Você vai encontrar o crime de calúnia. 138 fala assim, ó, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. O parágrafo 2º diz, é punível a calúnia contra os mortos. É punível a calúnia contra os mortos. E aí, eu vou voltar a câmera para mim e vou te perguntar de novo, olhando dentro dos seus olhos. O morto pode ser sujeito passivo de um crime? E aí? E aí, eu tenho certeza que eu induzi a maioria de vocês a erro. Como assim? Eu tenho certeza que a maioria de vocês está pensando, professor, pode. Claro que pode. Olha o artigo 138, parágrafo 2º. Está dizendo que é punível a calúnia contra os mortos. Então, sim, o morto pode ser sujeito passivo do crime. Você consegue entender que eu te induzi a erro da mesma forma que o examinador iria tentar te induzir, mas não vai fazer mais? Presta atenção no que está dizendo o parágrafo 2º. O parágrafo 2º está dizendo é punível a calúnia contra os mortos. O parágrafo 2º não está dizendo que o morto será sujeito passivo do crime. Não está dizendo isso. O parágrafo 2º está dizendo é punível a calúnia contra os mortos. O parágrafo 2º está dizendo que se uma pessoa estiver morta e for caluniada, quem caluniou o morto será punido. Tá? Então, pode anotar no seu caderno e cuidado. O morto não será sujeito passivo de nenhum crime. O morto não será sujeito passivo de nenhum crime. De nenhum crime. Professor, peraí. Tá, entendi. Mas e nesse caso aí? Quem vai ser o sujeito passivo do crime, galera? Os familiares. Quando ocorrer uma calúnia contra uma pessoa morta, o sujeito passivo, a vítima, não é a pessoa que está morta, mas sim os seus familiares. Os seus familiares. Tá? Então coloca aí o todinho para a gente encerrar essa aula de hoje. Coloca o todinho aí. A pessoa morta não será sujeito passivo de nenhum crime. Aí você coloca o artigo 138, parágrafo 2º e coloca a vítima são os familiares. A vítima são os familiares. Tranquilo? Galera, se liga nisso para você não ser induzido aí a erro. Ok? Para a gente fechar, antes de ser bom, você terá que ser constante. Como eu disse no início, não é um tema complexo, não é um tema extenso, mas é um tema de fundamental importância para que você possa entender os desdobramentos do direito penal de agora em diante. Por exemplo, lá na frente nós vamos estudar concurso de pessoas.
Para você entender concurso de pessoas, é fundamental que você tenha claro na sua cabeça sujeito ativo, sujeito passivo. Tá? Sujeito ativo direto, que realiza a conduta diretamente, sujeito ativo, que realiza a conduta diretamente, sujeito ativo, que realiza a conduta indiretamente, autor e partícipe, e assim por diante. Ok? Então não fique com dúvidas. Assista essa aula novamente. E lógico e evidente, galera. Se ficar qualquer dúvida, manda aqui para mim, que eu teria um prazer muito grande de responder a todos vocês. Beleza? No mais, a gente se vê na próxima aula. Valeu, galera. Tchau. Obrigado.